Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite, e ao mesmo tempo pedir desculpa em decorrência de alguns problemas que eu tive no meu trabalho, agora à tarde, que eu não pude chegar aqui no momento exato que eu deveria estar. E depois de ouvir o Dr. Flávio e a doutora Daniela Muradas, não sei nem o que eu vou dizer aqui para vocês, né? Praticamente tudo já foi dito, né? E só para dizer que a professora Daniela realmente foi minha professora, eu gosto muito de... Quando eu vejo meus alunos, eu fico numa felicidade imensa. E quando eu vejo meus professores, realmente volta todo aquele espaço onde a gente discutia assuntos na sala de aula. A professora Daniela foi no CAD, no pós-graduação em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho, em que a senhora substituiu o doutor Maurício Godinho, né? Não, a senhora, porque a gente... Eu substituí o Maurício Godinho. Exatamente. Então, a professora Daniela substituiu o doutor Maurício Godinho, que era juiz, parece que ele teve que se deslocar para Brasília, a professora Daniela o substituiu, e à altura, tá? Então, isso aqui é um registro. Isso é 2000, exatamente nos idos de 2000. Né? Então, é recente, tá, pessoal? Então, para falar sobre Previdência, a questão que nós precisamos levantar aqui é que a Previdência sempre esteve na pauta de todos os presidentes da República depois dos anos 80. E, então, quem tem mais de 50 anos aqui? Levante a mão. Quem tem mais de 50? Nossa, maravilha! Então, olha só. Vocês acabaram de se livrar. Pessoal, vocês acabaram de se livrar do calabouço. Felicidade para vocês. Tá? Porque, como a gente disse, reforma da Previdência esteve na pauta de todos os governos desde os anos 80, porque eu digo, por que ano 80 é a minha referência? Porque nos anos 80, em 1980, eu comecei a trabalhar no INPS daquela época, e ali eu comecei a saber o que era Previdência. Ao conceder auxílio-doença, calcular auxílio-doença, ao calcular pensão por morte e salário maternidade naquela época, auxílio natalidade, eu comecei a perceber o que era Previdência Social. E nesse momento eu já tinha 4 anos de trabalho, de carteira assinada. Mas eu não sabia o que era Previdência. Somente naquele momento foi que eu comecei a constatar o que era Previdência, o que é uma agência de Previdência, o que era um direito previdenciário. A partir de então, senhoras e senhores, em todos os ambientes em que eu estive, eu comecei a falar de Previdência para as pessoas. E por falar em um ambiente em que se trata de professores, algum dia na vida vocês estudaram direito previdenciário? Ou simplesmente Previdência Social? Nos cursos que vocês fizeram, alguém falou alguma coisa para vocês de Previdência Social? Ou vocês só vieram a saber de Previdência Social na hora da aposentadoria? Pouquíssima gente estuda direito previdenciário e sabe o que é previdência, apenas sabe o que se desconta no seu contra-cheque, e nem sempre aquilo que se desconta no seu contra-cheque é recolhido. É muito grave o direito previdenciário, um direito protetivo, um direito de grande importância na vida do trabalhador, porque ele substitui o seu salário de contribuição, ou seja, a sua remuneração. E você, nunca alguém, o diretor da sua escola, o diretor da organização onde você trabalha hoje, porque apenas você tem um ponto, a sua escola é um ponto da organização, porque boa parte delas são internacionais, e não colocaram direito previdenciário apenas usando aqui o que uma colega minha do
do INSS dizia, num projeto que era INSS vai à escola. E esse projeto era exatamente para que nos colégios se levassem as informações mínimas de previdência para os alunos. E eu faço aqui um apelo às senhoras e aos senhores. Leve um pouquinho de previdência para os seus alunos. Se tiverem interesse, nos chamem para fazer palestras de previdência na sua escola. Falar para os seus alunos o que é previdência, o que ele deve fazer em relação à previdência. Agora, não só em relação à Seguridade Social, mas uma área da Seguridade Social que é a previdência, em que, como você vai ter que aposentar só aos 65 anos, e para aposentar com um valor 100% da remuneração, ou seja, do salário de benefício, a média do salário de contribuição, você vai ter que trabalhar 50 anos. Então, esse aluno deve saber que, ao fazer 16 anos, ele pode contribuir para a Previdência, mesmo que ele não tenha atividade econômica, mesmo que ele não exerça. Isso é importante pelo seguinte: a Previdência é a única área da Seguridade Social que exige contribuição direta. A sua aposentadoria, a sua contribuição é o referencial para a sua aposentadoria. E a partir então desse momento, senhoras e senhores, aqueles idos de 80, eu comecei a dizer e informar para todas as pessoas que tinham interesse que elas deveriam começar a contribuir, porque em se contribuindo, depois de algum tempo, ela passaria a ter direito a um benefício, e contribuindo por no mínimo 12 contribuições, se ela não pudesse trabalhar, ela teria direito a um auxílio-doença. E a partir desse momento, naquele momento eu nem era formado ainda, eu fui me formar em contábeis, e depois em administração, e depois fui fazer direito para conversar com pé de igualdade para os nossos colegas à época, advogados, que eu trabalhava no núcleo de orientação ao contribuinte, já no INSS, já na fiscalização, e aí nós tínhamos aquela questão do, olha, mas por que isso, por que daquilo? É porque, doutora Daniela, porque a lei diz que era assim e nós deveríamos orientar nos termos da lei. Nós, enquanto servidores públicos, nós temos que acreditar. E temos que acreditar que aquilo que está na lei deve valer, para que a gente não tenha que ter uma mudança quase horária, quase mensal, de alteração, ou mudança ou alteração na legislação previdenciária, porque às vezes você dorme e acorda com outra legislação. E essa reforma da Previdência é mais uma. Essa reforma da Previdência, de todas as reformas que já houve até hoje, esta é aquela que a gente parece não acreditar. Parece a gente não acreditar no que está acontecendo. Regra de transição, senhoras e senhores, é o mínimo que se pode esperar de um Estado em que, alterando a legislação, e a legislação vai alterar mesmo, porque ela vai ter que observar os movimentos sociais, os acontecimentos da sociedade, a legislação realmente altera, a legislação realmente muda, o direito inova. Mas a inovação do direito, você não pode esquecer. Não só o direito adquirido, que é uma garantia constitucional, e você deve acreditar que ele vale. Mas dos direitos expectados, ou na expectativa de direito. Quando você entra no mercado de trabalho, quando você passa a ser segurado da Previdência, você acredita que aquela lei tem que valer, ou deva valer para você. Naquele momento, eu pensava o seguinte, aos 53 anos eu vou me aposentar. Belo engano, não aposentei nada até hoje. Mesmo porque veio a emenda constitucional número 20 de 1998, e eu já era servidor naquela época, e mudou tudo.
colocou um pedágio de 20% e colocou um pedágio de 40% para aposentadoria integral ou proporcional. E eu acreditei. Falei assim, olha, se eu fizer o pedágio de 40 ou fizer o pedágio de 20, vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho, e próximo dos 57 anos eu poderia me aposentar. Eu acreditei. Só que veio a emenda 41 e mudou essa regra de transição, mudou tudo. E eu também acreditei. Só, assim, não, vai escutando. Aí, para amenizar a situação, ou seja, então a gente já tinha até conformado um pouco, porque como a sociedade inteira acha que servidor público é um privilegiado, né? Então, assim, não, contando com o privilégio, contando que a gente tem uma estabilidade no emprego, tudo bem, contando que a gente, naquela época, nós tínhamos direito à paridade e integralidade. Tá? Partindo do princípio que vamos ter paridade e integralidade também, não vamos perder o emprego se não cometermos um desvio de... um desvio qualquer que seja um processo administrativo disciplinar. Então, vamos acreditar nisso. Então, como a gente é servidor do Estado, a gente está por servir, tudo bem. Mas perder 3,5% a cada ano que faltar para completar 60 anos é muito pesado. Então, vamos aguardar 60 anos. Felizmente, veio a emenda 47. Ah, que maravilha! Na emenda 47... cada ano acima de 35 era um ano a menos de 60. E, portanto, começou a valer aquilo, ou seja, ao aplicar essa regra, nós poderíamos, então, cada ano acima de 35 é um a menos do que 60, e coincidiu com aquilo que foi a emenda constitucional número 20. Menos mal. Ah, graças a Deus. Aí, agora veio... E nessa emenda 41, ela veio dizer o seguinte, aqueles que começassem a trabalhar depois de... Isso no serviço público, aqueles que entrassem no serviço público a partir de 2004, não tinha mais integralidade, não tinha paridade. Se quisessem... naquele momento, a União poderia, a União, Estado, Distrito Federal e municípios poderiam estabelecer um limite de remuneração que fosse o limite do regime geral, hoje 5.101 quebrados, é isso mesmo? 5.197, algo nesses termos. Você, o Estado, a União, Estado, Distrito Federal e município poderiam, então, limitar a remuneração do servidor ao limite do regime geral, e, a partir daí, instituir regime de previdência complementar. Numa entidade fechada de previdência complementar de caráter público. Ou seja, embora os recursos sejam aplicados, todo recurso, toda aplicação financeira, vai para o mercado financeiro, mas a entidade é sua e você tem controle. Tá? Então, vejamos, para aqueles servidores, a partir de 2004, acaba a integralidade e paridade, a remuneração, o benefício passa a ser a média de 80% dos melhores salários de contribuição tomados por base de julho de 94 e previdência complementar para os servidores que aderissem a um sistema, uma vez instituído o sistema de previdência, o regime de previdência complementar no Estado, nos três níveis, União, Estado, Distrito Federal, município. Caso o servidor não faça a adesão, ele vai ficar com benefício de regime próprio, apenas no limite do regime geral e sem previdência complementar. E, portanto, senhoras e senhores, veio a PEC 287. E a gente acreditou em tudo isso que estava acontecendo. Olha, é a Constituição, é a lei. Veio a PEC 287. Até hoje eu não acredito no que realmente eu leio. E, às vezes, eu tenho alguns pesadelos em relação à PEC 287. Tá?
Não porque ela não vai, assim, ela não vai me atingir, mas ela vai atingir tanta gente, ela vai atingir todos os trabalhadores, ela vai atingir todos os meus familiares, o cidadão brasileiro, e eu sou um cidadão brasileiro como qualquer outro, e meus filhos vão passar por isso. Já estão passando por isso. Uma questão que se coloca é a lógica da reforma da Previdência. Longevidade e rombo nas contas previdenciárias. O problema é que, a questão é que a reforma, se existe um rombo na Previdência, se existe problema na Previdência, ele decorre da imprevidência dos governos. A questão da longevidade, a Previdência, desde 1923, ela já tinha sua fonte de financiamento específica. E aquelas fontes de financiamento específicas, desde a Lei Eloy Chaves, em 1923, elas não mudaram. A contribuição do Estado, contribuição do trabalhador e contribuição do empregador. Isso não se alterou até hoje. Só que, naquele momento, a Previdência era só Previdência. Agora, a Previdência está inserida no contexto da Seguridade Social. Aquelas fontes de financiamento que financiavam à época só a Previdência, Saúde e Assistência Social do Trabalhador, passou a financiar a Previdência do Trabalhador, a Saúde e a Assistência universais. Assim, a Previdência acabou por se perder um pouco dentro da Seguridade Social, mesmo porque o governo não considera as outras fontes de financiamento para cobrir as necessidades da Previdência Social. Ou seja, para dizer que há um rombo na Previdência, o governo considera apenas a contribuição incidente sobre a folha, mais contribuição substitutiva da folha e a contribuição do empregado. Senhoras e senhores, isso foi no passado. Agora, todas as fontes de financiamento da Seguridade financiam também a Previdência. E a própria Constituição diz assim, quando todas aquelas fontes do artigo 195 da Constituição, que é folha de salários, faturamento, lucro e concurso de prognósticos e receita do importador, quando todas essas receitas não forem suficientes, a União poderá instituir novas fontes de custeio para a melhoria dos benefícios e serviços da Seguridade Social. E a Lei 8.212, ao estabelecer o plano de custeio da Seguridade Social, ela diz que a contribuição da União decorre de destaques orçamentários. Ou seja, a União deve repassar para a Previdência os recursos necessários para pagamento dos benefícios previdenciários, quando aqueles estabelecidos na Constituição não forem suficientes. Primeiro, a União poderá instituir novas fontes de custeio. Segundo, a União ela deverá repassar os recursos necessários para o pagamento dos benefícios previdenciários, ou seja, dos benefícios do INSS, ou seja, dos benefícios que você o pagou. Você, contribuinte, pagou. Então, o benefício previdenciário não pode ser fundido nem confundido com o benefício assistencial, porque para o benefício previdenciário, que é o substitutivo da sua remuneração, você contribuiu com ele para o tempo todo, aquele período necessário para a sua aposentadoria ou então para o seu benefício. Ocorre que N coisas acontecem e no Congresso, às vezes, ninguém toma providência. Você contribui o tempo todo. Ninguém nunca deixou de descontar no seu contra-cheque a sua contribuição previdenciária.
Mas a sua contribuição nem sempre chegou aos cofres da Previdência. Primeiro, porque desde 1967, quando, na década de 60, em que se instituiu o Código Tributário Nacional, naquela época existia uma lei orgânica da Previdência Social, começou-se a discutir se a contribuição previdenciária poderia ser cobrada depois de 5 anos. Isso chama-se decadência. E aquele assunto que veio sendo recorrente nos tribunais, desde a década de 60, ele acabou por ser resolvido no Supremo Tribunal Federal, a partir da súmula vinculante número 33, a União não pode mais cobrar contribuição previdenciária depois de 5 anos. Isso significa que tudo aquilo que descontaram de você e não recolheram, e tudo aquilo que deveriam recolher e não recolheram, a União não pode cobrar mais depois de 5 anos. E a União terá que pagar o benefício para você quando você tiver 35 anos de contribuição, cujo recolhimento pode não ter sido efetuado. Outras questões. Sempre a legislação previdenciária muda para fazer parcelamentos, e estes parcelamentos, diversos parcelamentos, deixam de cobrar aquilo que deveria ser o reajustamento da contribuição não paga em época própria. Parcelamentos com juros e multas às vezes até liberadas. Outras questões, a contribuição previdenciária ela deixa de existir quando a empresa se transformar em simples ou quando a empresa já surgir como simples. O sistema simplificado de impostos e contribuições. Isso significa que a empresa não recolhe a contribuição incidente sobre a folha, ela deveria recolher apenas a sua contribuição, e a contribuição que ela deveria fazer sobre a folha não existe, porque está substituída por um percentual de tributo. Outras questões, as entidades filantrópicas não recolhem a contribuição patronal. E existem muitas entidades ditas filantrópicas que não se enquadram no conceito de filantropia. E a sua filantropia, o que se chama de filantropia. Os times de futebol profissional. Tá? A questão da área rural, senhoras e senhores, a contribuição do produtor rural, chamado segurado especial, aquele da renda familiar, aquele que trabalha em regime de economia familiar, a contribuição dele é 2,1 sobre incidente sobre a comercialização da produção, só que o Supremo Tribunal Federal, com uma decisão que se aplicava a um produtor rural que não era bem aquele, a partir da decisão do Supremo de que a contribuição não incidiria mais sobre a comercialização da produção, nem a contribuição desse produtor rural, pessoa física, ou seja, o trabalhador em economia familiar, ou seja, o segurado especial, nem essa contribuição existe mais. E se os senhores quiserem saber, as agroindústrias, ou seja, os grandes produtores rurais que industrializam a comercialização da sua produção, tem a contribuição também incidente sobre a folha substituída por 2,5% incidente sobre o valor da comercialização da produção. Mas só que estas empresas todas estão isentas ou imunes de contribuição quando exportarem. Portanto, não existe contribuição sobre a folha e não existe contribuição sobre a comercialização da produção. É o agronegócio. Dá para dormir com um barulho desses, senhoras e senhores? Então, e vem a reforma e diz assim, olha, pelo menos a reforma, uma questão da reforma, ela diz, apenas uma de tanto a gente bater na mesma tecla, na questão da aposentadoria do homem do campo, né? De tanto a gente bater na mesma tecla que não estava existindo contribuição suficiente para pagar benefícios, a PEC pelo menos corrige essa questão da exportação no agronegócio, nas empresas
agropecuárias, não, especificamente na agroindústria. Outras questões, senhoras e senhores, que a gente tem que falar aqui para vocês não existe previdência sem contribuição, isso é fato. Não esperemos por um benefício assistencial, porque a assistência social, de acordo com a Seguridade, ela é devida a quem dela necessitar. Nenhum de nós aqui precisa de assistência social. Todos nós precisamos de benefícios previdenciários que substituam a nossa remuneração, que substituam o nosso salário de contribuição. Portanto, essa PEC que joga todo mundo, homem e mulher, professores, trabalhadores expostos a riscos ambientais, a risco de trabalho, a riscos os mais diversos possíveis, jogar todo mundo numa vala comum de 65 anos e, além disso, exigindo 25 anos de contribuição, é muito sério. Tá? Num país em que as realidades são as mais diversas possíveis. Então, outra questão que se coloca é, você que não tem 50 anos, que não vai entrar numa regra de transição, você pode ter 30 anos de contribuição, mas não ter 50 anos de idade, e não vale nada o tempo que você contribuiu. A previdência é contributiva, a previdência ela pressupõe recursos que você participou deles. Para isso, o legislador constituinte de 16 de dezembro de 98, disse o seguinte, olha, estamos fazendo uma reforma, é como se estivesse dizendo para todos nós o seguinte, estamos fazendo uma reforma que vai mexer com a vida de todos vocês. Mas nós vamos colocar aqui na Constituição 2 artigos que deveriam valer e que eu acreditei e acredito muito neles, que diz assim, em adição aos recursos da Previdência do regime geral, que é o INSS, que somos todos vocês aqui, somos todos nós, né? Em adição aos regimes próprios, que é de servidores públicos, ao regime geral, que é de todos os trabalhadores, a União instituirá fundo de bens e direitos para manter ou melhorar os benefícios desses respectivos regimes. Artigo 249 e 250 são letras mortas, que nós todos devemos trabalhar para que eles se tornem realidade, para que daqui a algum tempo, talvez no próximo governo, haja uma nova reforma da Previdência e assim nos leve todo mundo para aposentar aos 100 anos. Tá? Longevidade. Como é que você combate longevidade? É formando fundos. É formando fundos que sustentem os seus benefícios. Quando a contribuição do seu empregador, do Estado e a sua não forem suficientes. E esses fundos, senhoras e senhores, existiram. Os fundos dos institutos de previdência, IAPC, IAPI, IAPB, quando juntaram todos no INPS, quando foram todos fundidos no INSS, no INPS e depois no INSS, o governo utilizou esse dinheiro para finalidades que não de pagamento de benefício. Portanto, em vez de uma reforma drástica, porque a reforma da Previdência, essa reforma é uma reforma drástica. Em vez de uma reforma drástica, o governo deveria, em todos os momentos, em todas as receitas extraordinárias da União, deveriam estar constituindo esse fundo ou retornando para os fundos previdenciários previstos no artigo 249 e 250 da Constituição, aquilo que no passado foi fundo de todos os institutos, de todos os trabalhadores, e que o governo utilizou e nunca mais retornou aos cofres da Previdência. Se esses recursos tivessem sido retornados, ou se eles estivessem contabilizados, ou se eles estivessem rendendo
o rendimento de poupança não precisaria de nenhuma dessas reformas e não precisaria de estar apenando todos os trabalhadores, levando os trabalhadores a uma situação de que todos passam por um mínimo existencial. Mas a gente precisaria de verificar aqui uma frase que a doutora Daniela colocou: alocação adequada dos recursos disponíveis. E esta alocação adequada de recursos disponíveis deveria ter sido conservar todos aqueles recursos que existiram durante os primeiros 30 anos de contribuição, que não foram utilizados para benefício e que o governo utilizou para outras finalidades. Retornar todos esses recursos para uma conta capitalizada de fundos previdenciários necessários e utilizáveis para o futuro, para que a gente não precise de passar por uma nova reforma de previdência que não sei por onde nos leve, ou então pagar um benefício assistencial com qualquer que seja a espécie tributária, mesmo porque a PEC 287, ela não altera o limite do regime geral de previdência social. Qual seja, este valor permanece. A emenda 20 tratou de estabelecer um limite de 10 salários mínimos. A emenda 41 tratou de estabelecer um limite de 10 salários mínimos. E a PEC não altera este valor. Se nenhuma das nossas emendas, nenhuma das emendas que a gente está propondo, for suficiente para informar ao cérebro dos nossos representantes no Congresso de que a Previdência não deve ser salário mínimo apenas, isto significa que, dentro de pouco tempo, todos estaremos em um mínimo existencial que é salário mínimo. Mais uma vez, eu conclamo todos a estudarem um pouco de direito previdenciário, discutir direito previdenciário nas escolas com seus alunos, falar sobre previdência com seus alunos e pedir para as direções das escolas de vocês que incluam, agora nessa reforma de ensino, incluam uma matéria lá que chame Previdência Social, até para que seus alunos não cresçam na desinformação de previdência e sejam pegos de surpresa, conforme é a PEC 287. Senhoras e senhores, muito obrigado e a FIP está à disposição.